Pronto. Essa audiência é para ser ouvida uma testemunha da autora e 2 testemunhas da UDI, é isso? Isso, Excelência. A testemunha da autora Leandra? Assim, Leandra Thaís Ferreira Souza. Foi arrolada? Foi arrolada, Excelência. Excelência? Quem está falando? Eu não estou vendo aqui quem é. A advogada da UDI, Luciana. A Luciana, não é isso, Luciana? Isso. Excelência, eu gostaria, se Vossa Excelência me permitir, de levantar uma questão de ordem a respeito da testemunha da parte autora. Essa nossa audiência, ela foi designada ainda no mês de abril, certo? E a testemunha foi arrolada agora no dia 17 de junho, ou seja, 5 dias apenas a contar da data da audiência, né? Nós entendemos que esse rol deveria ter sido juntado em até 10 dias antes da data da audiência. Então, eu gostaria de impugnar e deixar Vossa Excelência deliberar a respeito disso, porque a gente entende que esse rol foi intempestivo. Sim. Cadê a advogada da autora Isalva, dona Isalva, não é isso? Sim, sim. O que ela tem a dizer, dona Isalva? Excelência, o que acontece? Foi arrolada uma outra testemunha, certo? Que foi a Daniele. E depois, a advogada, que é a patrona da causa, pediu indeferimento e deu entrada na Leandra, para poder colocar ela como testemunha. Acontece que esse tema, a Leandra, ela é até prima da autora. Então, a testemunha realmente aqui estava presente no momento de todo o acontecido. Então, eu, como subestabelecida, fiquei ciente dessa situação. E ela foi, pela documentação aqui, eu até queria verificar com a Mariana se realmente foi a data 17/6. Porque Foi. eu não estou com toque, eu não estou com toque aqui para poder... Foi data 17/6, às 23 horas. Então, poderia ficar como se fosse impugnado, poderia ficar como informante. Porque só tem ela A senhora mesma. tem alguma coisa? Doutora Luciana, é Luciana? Não, doutora Luciana. É porque tem 2 Luciana, né? Isso, doutora Luciana Chaves, não é isso? Isso. A senhora tem algum óbito que seja ouvida como informante? Como informante, não, Excelência. Então, a gente ouve mesmo se ela seria ouvida como informante, né? Porque no caso é prima, né? Porque... Então, tá, então nós vamos ouvir. Vamos ouvir então a... Isalva? Não, é... Leandra Thaís Ferreira Souza. Ela não entrou ainda, né? Tá, eu tô aqui. Ela tá aí. Cadê ela? Qual é ela? Leandra, porque tua imagem saiu. A gente só tá ouvindo teu áudio. Certo, eu tô ligando aqui, é porque essa... Mariana? Já estão me ouvindo? Pronto. Confirma se está aparecendo a imagem do preposto, porque ele já caiu e já entrou de novo e ele está me dizendo aqui que está sem imagem. Não tá Eu vou pedir para ele sair e tu liberar a entrada dele novamente. Libera, sim, senhora. Tá. O advogado da Unimed, Mariana? Marcelo. Tá bom. O doutor Leandro pediu aqui para entrar. Luciano.
Ainda não apareceu, Leandra. Não, para mim Não, também eu tô não. aqui. Não tô me Não tá olhando. aparecendo. Não. Leandra, tu pode sair da sala e Eu tô vendo entrar ela. de novo? Eu também estou vendo. A gente não tá vendo. Também Nem tô. eu. É para entrar e sair Que será, novamente? Erro de conexão pra gente. Aqui a internet do fórum tá bem ruim. Tu pode sair e entrar novamente, Leandra, que eu vou te autorizar, pode ser? Tá, vou fazer isso agora. Obrigada. Mariana, Oi. a testemunha da UDI, o doutor Marcelo, ele não entrou ainda na sala. Eu pedi que ele aguardasse um pouquinho, até para não Sim, sobrecarregar. sim, tem que ficar. Isso. E aí, quando for o momento, tu me avisas que eu peço para ele acessar, tá ok? Tá ok. Ouvi. Ela já entrou na sala. Vamos ver se a gente consegue só olhar a imagem. Pronto, agora deu certo. Vamos lá. Bom dia, dona Leandra. Bom dia, doutora. A senhora é prima da autora? Eu sou prima e cunhada da autora. Desde 2006, há 15 anos que eu estou com o meu primo, que é irmão dela. Sim, tá bom. A senhora vai ser ouvida como informante. Certo? A senhora estava presente quando esse fato aconteceu? Sim, eu estava presente. Foi um dia de segunda-feira, eu Era um estava ca- no serviço, recebi a notícia por mensagem e após eu sair do serviço, eu já me encaminhei diretamente para a UDI. Cheguei lá por volta das 18 horas. Sim, aí eu quero lhe perguntar. Ela já tinha, era caso de urgência, ela já tinha sido atendida? Quando eu cheguei, né, na UDI, ela não estava sendo atendida. Ela estava lá, eu cheguei por volta das 18 horas, ela estava lá, sem medicação, sem nada, e eu sem entender aquela situação, o porquê de não ter ainda nos dito nada, né, sobre o que estava acontecendo. Então, eu comecei a ir cobrar o atendente, cobrar médico, cobrar quem estava lá. Sim, eu lhe pergunto. Assim, não foi autorizado os procedimentos que o médico havia disse que era para realizar naquele momento? Doutora, quando eu cheguei, ela ainda não tinha feito nada, né? Pelo que eu estava lá. Então, eu estava cobrando um posicionamento. Ou era para fazer exame, ou era para dar remédio, ou era para fazer alguma coisa, porque ainda Ela não tinha tinha nem sido atendida por médico nenhum? Olha, ela já tinha, né? O que me disseram que ela já tinha sido atendida, mas que estava lá às 18 horas sem assistência. Não disseram que estava guardando alguma coisa nesse sentido? A senhora não procurou saber por que ela estaria naquele... Eu comecei a cobrar um posicionamento dos médicos, comecei a cobrar o posicionamento. Que não... E o que eles disseram? Que estava aguardando. Só me diziam Aguardando isso. O quê? Eu não sei, que eles iam fazer... A senhora sabe dizer se era porque... A senhora sabe dizer que era porque não tinha sido autorizado pelo plano os procedimentos médicos? Isso, estava esperando. Isso, estava esperando. No caso, a Unimed autorizar. Eu acredito que era isso.
A senhora não tem certeza, não é isso? É porque, na verdade, assim, doutora, são 4 anos, né, que passou, foi uma parte da nossa vida muito dolorosa, Sim. então a gente para mexer nessa ferida para nós, então é um sofrimento, né, porque nós passamos, foi 2 meses no hospital, UTI, foi assim, Aí a muito senhora pergunta, difícil. Nesse primeiro dia ela foi atendida, foi feito procedimentos, ou todos os procedimentos médicos só foram feitos depois de uma tutela antecipada? Foi concedido Foi pelo assim, juiz. doutora, o que eu lembro é que eu cobrava todo o tempo, cobrava retorno de médico, cobrava o médico, ia onde atendente, e a gente via que Clarice ia passando, eu já cheguei, ela já não estava mais falando, eu cheguei, ela estava com a parte já paralisada, e qualquer pessoa, eu não sou médica, mas qualquer pessoa via que Clarice não estava bem. E aí, o que acontecia? Qualquer pessoa sabe que quando uma parte do corpo está paralisada é porque ela está tendo um AVC, ela está tendo uma trombose. Ela estava na emergência? Estava na emergência. Aí, eu cobrando as coisas... Não tinha... Eu sei que eu cobrando todo o tempo, e aí teve uma hora que chamaram, né, para o retorno, já era lá para 7 horas da noite, e eu tentei, né, pegar a Clarice para levantar, e eu ia caindo com ela, porque ela estava, o corpo, ela não estava... Não tinha equilíbrio, então foi uma moça que estava lá também que me ajudou a suspender a Clarice. Eu sei que todo tempo eu cobrava o médico, eu sei que quando para fazer os exames eu que tive que tirar o sutiã, eu e o meu marido, que é o irmão dela, tivemos que tirar a roupa, botar, porque ela já não tinha mais movimentação. O que me indignou e indignou a nós, doutora, é que depois de tantas cobranças, eu todo tempo em cima, eu ia no laboratório, era realmente para cobrar, né, autorização. Eu lembro que tinha uma funcionária chamada Jéssica do laboratório, e quando eu me dirigia a Jéssica já dizia: é aquela paciente que está com trombose. Ou seja, até a atendente do laboratório, ela já sabia que estava com trombose. E Dona Leandra? Não, e a parte, doutora, que nos indignou é o médico, né, chegar para mim, eu entrei, ele me mostrou o exame de imagem e ele disse: realmente a Clarice, ela não está fingindo. Então, ele estava achando que ela estava fingindo e não tomou os procedimentos corretos que deveria ser. A senhora pode dizer quanto tempo ela levou, de quando ela chegou até que esse médico foi atendê-la, quanto tempo levou? Olha, doutora, eu sei que ela chegou por volta das 3 da tarde. Às 18 horas, por volta das 18 horas, eu cheguei no hospital e nada ainda. Lá para 7, 8 horas, ela foi chamada para o retorno. E após isso, eu sei que já eram por volta de 9 horas da noite, 9, 10 horas, saiu o resultado do exame que o médico me disse que realmente ela não estava fingindo. Depois disso, ele tinha pedido o apartamento, cancelou o apartamento, foi pedir a UTI, e nessa história ela entrou 3 horas da manhã na UTI, sendo que às 3 horas da tarde ela deu entrada na UTI. A senhora sabe dizer que se foi negado algum procedimento depois que ela foi para a UTI? Depois que os médicos constatou que ela estava com um problema sério? Doutora, foi um perrengue que nós passamos na UTI, porque o que acontece? O plano de saúde não liberava. Eu cheguei aí no plano de saúde lá na Lagoa, né, que tinha um escritório lá. Eu fui lá com a minha prima, que é a irmã dela, né, para autorizar. Eu sei que tudo a gente tinha que entrar na justiça. Inclusive,
inclusive o oficial de justiça notificou, né, a UDI que era para atendê-la. Então, tudo de Clarice, o plano sempre dificultava. Então, a gente teve muitos problemas, foi muitos estresse, porque apesar do momento de fragilidade que nós estávamos na nossa família, né, com aquela situação, porque o médico chegou a dizer que era para a gente se preparar para o pior, além disso, a gente ainda tinha o estresse da UDI, né? E ainda tinha o estresse do plano de saúde. Então, era assim, era tudo com muita dificuldade que nós tínhamos, né? O plano autorizar os procedimentos dela. Eu estou satisfeita, doutora Isalva, a senhora vai perguntar? Eu também estou. Foi bem esclarecido essa questão da demora, da recusa do plano de saúde, do hospital, de fornecer o tratamento adequado devido à gravidade da minha cliente, um AVC, né? E também teve a questão que depois desse tempo todo que ela esteve na UDI, fez a cirurgia, que demorou também, enfim, foi uma sequência de irresponsabilidades devido à gravidade. A senhora faça a sua pergunta, a senhora vai perguntar. Certo. Em relação à questão também que a família solicitou o home care, como é que foi a situação, Leandra? Olha... Depois da alta. Isso, depois da alta, né, a gente já ficou um tempo por lá justamente esperando esse home care. Até porque, doutora, você sabe que a gente no ambiente hospitalar, podendo estar sujeito, né, depois de toda aquela situação, porque foram 2 meses, né, que nós passamos lá entre apartamento e UTI, nós ficamos... e aguardando, né, esse home care, então era com muita dificuldade que a gente conseguia os relatórios da UDI. E, além disso, quem levou a Clarice para casa fui eu. Eu coloquei, né, a Clarice dentro do meu carro e fui eu que, juntamente com os irmãos... Não foi autorizado o home care? Doutora, assim, com muita dificuldade e com muito tempo, a gente conseguiu o home care, mas, assim, eles não levaram para casa. Fui eu que trouxe, né, uma paciente que passou 2 meses internada dentro de UTI e apartamento, precisava de transporte adequado para chegar lá, até porque nós não somos especialistas, né, em resgate para trazer para dentro de casa, e fui eu que botei no meu carro, levei para casa, conseguimos o home care, e foi o home care, doutora, por 1 mês apenas, porque eles pegaram e cancelaram o home care. Né? Então, nós que nos juntamos, a família que juntou para pagar fisioterapeuta, a família que juntou para pagar fonoaudiólogo e todos os procedimentos que ela estava precisando. Tá bom, obrigada. A senhora tem mais alguma pergunta? Não, estou satisfeita. Doutora Luciana, a senhora vai perguntar? Não, Excelência, dispenso perguntas. Doutor Marcelo, o senhor vai perguntar? Só a pergunta que eu fiz antes da audiência, se ela o ainda continua em tratamento. O senhor pode perguntar diretamente para ela, viu? E ela pode responder. Leandra, a autora ela ainda encontra-se em tratamento? Acho que congelou a imagem. Congelou aí a imagem. Congelou. Leandra, está ouvindo? Leandra? E caiu, ela caiu, não está na sala mais. Deixa eu falar aqui, ver se eu falo com ela. Tá? Leandra? Oi, estou ouvindo. Tu escutou minha pergunta? Tu escutou minha pergunta, Leandra? Olha, eu tá me ouvindo? Eu não escutei essa pergunta, mas eu quero saber se ela ainda está em tratamento, é isso? Isso, se ela ainda está em tratamento. Isso. No tratamento. Ela está fazendo fisioterapia, Clarice está fazendo fonoaudiologia, em tratamento com terapeuta, ela faz fisioterapia. Conseguimos uma fisioterapia lá. Continua o tratamento. Tomando todos os tratamentos todo o tempo com o neurologista, né? Ela tem regularmente
Muita pergunta. hematologista, né? Porque de vez em quando Você vai perguntar mais do que você? sangue, né? Que ela tá tomando os coagulantes, então ela tá assim em tratamento. Aí em recuperação. Satisfeita, excelência. Dona Leandra, muito obrigada pelas suas informações. Doutora Alice, Quem tá sou falando? eu, André. Ah, doutora Andra, desculpe, doutora Andra, desculpe. Doutora Andra, por favor, perdão. Doutora Andra vai perguntar, Eu queria saber de Leandra. Leandra está na sala aí? Pode fazer diretamente para ela, viu, doutora? É, A senhora está na sala? Leandra, Eu tô na sala, tô lhe ouvindo, doutora. Responda as perguntas do Ministério Público, da doutora Andra. é só para saber quando ela deu entrada no hospital, qual era a queixa dela, assim, em termos de saúde? Está tão ruim, Mariana. É porque está Queixa de cortando o Clarice áudio. está Não está tendo interferência, não. Tá ruim. Tá me ouvindo? Sim, fala devagar. A queixa de Clarice ao hospital, ela não está falando, ela estava A senhora estava querendo saber o estado que ela se encontrava, né, doutora Andra? Exatamente. Quando ela deu entrada no hospital, qual era o estado que ela se encontrava? não entendi. Pode Quando ela deu Excelência, entrada no porque- hospital. pode Excelência, Quando ela deu entrada... Por não. tá ruim, tá um ruído muito grande. Eu sei. Eu acho que a gente deveria desligar o áudio, todo mundo, para poder ver se melhorar, porque não estava conseguindo. Fica só Vossa Excelência. responder. Entrou Eu consigo. Doutora, eu vou ter que retirar a pergunta, porque a gente não está conseguindo realmente entender. Então, Tá horrível. Ela vai ter que pedir que ela se retire um pouco para ver se melhora, doutora Andra. tá. Tu disseste para ela, Mariana? Mas ela está aqui ainda. aí, Eu vou tirar ela aqui da sala. Eu que vou. Isso, eu vou lhe remover. A senhora pede para entrar novamente. Eu acho que ela não está mais conseguindo entrar. A Leandra, eu vou pedir para ela. Ó, acabou de pedir. Ótimo.
Pronto, Mariana, entrou? Não. Ela já tá na sala. Entrei. Só não tô conseguindo ver a imagem dela. Vai. Ela pode falar? Porque se ela falar, não tem problema. Ela só responde a pergunta da doutora Andra aqui. A senhora pode fazer Leandra, novamente. você está nos ouvindo? Estou. Ela está ouvindo. Doutora Andra, a senhora pode fazer a pergunta? Eu gostaria de saber de Leandra se ela pode explicar para a gente como que ela estava no momento que ela deu entrada no hospital. Olha, Estou, Leandra? estão me ouvindo? Estou Escutei. Tá sim, Estão pode me falar. ouvindo? Certo, olha. Às 3 da tarde, né, eu fui ido ao hospital porque acordou com parte do corpo paralisada. Às 18 horas, né, aí a mãe que acompanhou me contou que no começo ela estava muito desesperada, só chorando, 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 que inclusive a minha tia, a minha sogra, ela teve que sair porque Clarice estava muito chorosa, estava muito nervosa. Com o passar do tempo, Clarice já estava desfalecida, já não estava mais falando, né, já estava como se ela não estivesse ali. Ao chegar das 18 horas, a Clarice já não se comunicava mais, não se comunicava mais com a gente. Ela, que é uma pessoa muito comunicativa, estava ali. Inclusive, a minha tia, né, a minha sogra, a mãe dela, quando ela, depois desse horário, então já estava mais nerva. Então, ela já podia filha ali naquele momento. Ok, Ela já sem mais perguntas. não Obrigada, doutora. Obrigada, Leandra. Ela está ligação com satisfeita, tá? Muito obrigada. Leandra? Oi. Obrigada, tá bom? Vai encerrar, tá bom? Obrigada. As outras testemunhas da UDI, não é isso? Isso, Excelência, nós temos uma testemunha só, o doutor Marcelo. Nós havíamos arrolado duas, mas o doutor Virgulino teve um compromisso de última hora e a gente vai ouvir o doutor Marcelo Barbosa. Ok. A senhora pode pedir para ela entrar, doutora. Vou pedir só um esclarecimento para Vossa Excelência. Embora o doutor Marcelo não tenha atendido diretamente a autora, a gente trouxe ele para prestar alguns esclarecimentos técnicos a respeito do quadro clínico dela, quando ela foi admitida, porque o que ocorre? A demanda, a ação, ela se iniciou como uma demanda de negativa de plano de saúde, né? E depois que as requeridas já haviam sido citadas, a parte autora aditou várias vezes a ação para tentar transformar num suposto erro médico, né? Alegando falha na condução do tratamento. Então, a gente trouxe o médico para ele prestar esses esclarecimentos para Vossa Excelência, que a gente acha que são oportunos. Eu vou pedir para ele acessar. Doutora Leandra, se tu quiser sair, pode sair, tá bom? Só um momentinho, tá? Ele está já tentando entrar, viu, Mariana? Tá ok. Já não entrou, né, Mariana? Não. Fica para a Leandra sair. Uhum.
Ele está tentando, Tá. porque tá ruim a conexão do fórum, né? Não, na verdade pode estar ruim a conexão dele. A nossa conexão não tem nada a ver com a de vocês, não. Pronto, ele já pediu para entrar, eu já aceitei. Ele está tentando liberar o fone, o áudio. Tu estás vendo ele, Mariana? Tô, ele tá aqui pelo celular, móvel. Vou pedir para ele sair e entrar novamente. Ele saiu e está entrando de novo, porque não estava liberando o microfone para ele nem o vídeo. Tá. Ele entrou, né, Mariana? Ele entrou, mas não estava conseguindo liberar o microfone, Excelência. Eu pedi para ele sair e acessar novamente. Ó, ele entrou novamente agora. Nossa, tá demorando, né? Ele já tá na sala, só que a Ele gente está não tá na conseguindo sala, ver mas ele nem não a... está conseguindo liberar o microfone, Excelência. Bora ver se ele aparece aqui nesse cantinho. não tá dando pra ver nem a imagem, nem o vídeo. Oh, nem a imagem, nem o áudio. Não está conseguindo liberar para ele lá. Eu estou perguntando aqui se ele tem um computador perto, que ele possa tentar entrar pelo computador, que eu acho que ele está no celular. Tá aqui, apareceu aqui. Bora ver se ele entra. Não, esse aqui é o advogado. Nada?
Então, ele não consegue liberar o microfone. Eu fiz o seguinte, Excelência, eu estou pedindo para ele, porque ele está no hospital DI, para ele ir para a sala do senhor Luciano, preposto, que a conexão lá está ok, para ver se a gente consegue visualizar e ouvir. Ok. Só 5 minutinhos, Excelência. Senão, aí a gente vê como Vossa Excelência decide, tá? Pronto, Excelência. bom dia. Bom dia, desculpa, porque realmente não consegui liberar meu microfone de jeito nenhum aqui. Sim. Como é seu nome todo? Marcelo Mesquita Barbosa. Sim. Sua profissão? Oi? Sua profissão, por favor. Minha profissão, né? Da médica. O senhor tem algum parentesco com as partes? Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Tem algum parentesco, tem proximidade com as partes? Você entendeu a pergunta, doutor Marcelo? Não consegui entender a pergunta. O áudio está muito distorcido. Se o senhor tem algum laço de parentesco com alguma das partes? Parentesco, não. Tá bem. O senhor está agora compromissado na formadaria, tá bom? Deixa eu lhe perguntar. O senhor presenciou esse fato, a chegada da autora no hospital? Nossa, não consigo entender a pergunta. Desculpe, doutora, mas eu não estou O senhor conseguindo estava presente quando a paciente, no caso a autora, deu entrada na UTI? Não estava. Não? Não. O senhor sabe dizer se ela teve atendimento imediato lá? Logo que ela chegou, se ela veio no estado grave, se ela estava no estado dela quando ela chegou? Não, o que eu sei do caso é o que eu li no prontuário da paciente. A paciente que chegou com uma suspeita clínica, que foi feita a investigação, o diagnóstico e o tratamento. Sim, o senhor sabe se houve demora nesse atendimento dela? Não, o atendimento foi um atendimento de emergência dentro do que a gente costuma fazer aqui, não teve demora, não. Ela foi atendida, foi feito um exame, diagnóstico, e assim que esclareceu o diagnóstico, propôs o tratamento. A UDI se deixou de fazer outro procedimento, o médico tem requerido para fazer, pedido para fazer? E foi o que? Desculpa, foi deixar de fazer pergunta de mim?
Sim, se algum remédio deixou de fazer alguns procedimentos médicos, de urgência que foram equiparados. Não. A paciente foi atendida normalmente. A gente tem todos os pacientes aqui. Tá bom, eu estou satisfeita, eu vou deixar que a doutora Luciana faça as perguntas para a senhora. A senhora pode fazer diretamente e você responde, viu, doutora Luciana? Tá ok, tá bom. Deixa eu... A voz sai depois, tipo eco. Vai repetir, tá? Podemos, excelência? Doutora Luciana, a senhora pode fazer a pergunta? Pode fazer diretamente a pergunta do doutor Marcelo. Bom dia, doutor Marcelo. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom, como a doutora Alice já perguntou, a paciente deu entrada na emergência do hospital DI. Eu queria que o doutor explicasse melhor. Só para esclarecer mais um pouquinho. Qual foi o quadro clínico dela? Ela realmente estava acometida de um AVC ou não? E se o atendimento foi realmente o que era exigido ao caso? E se o senhor entende que houve demora para que ela pudesse ser internada? Ou se não houve? Olha, do ponto de vista médico, ela chegou com uma queixa que uma das possíveis causas da queixa dela, veja bem, uma paciente jovem que chega com uma alteração como ela queixava, a gente tem algumas suspeitas, né, e como era um quadro neurológico, logo ela foi atendida mais rápido, né, a gente acaba priorizando esses atendimentos, e foi feito as primeiras investigações, que não conseguiram esclarecer totalmente o diagnóstico. Foi mantida a suspeita, mas não conseguiu confirmar o diagnóstico. Esse diagnóstico foi confirmado já com os exames posteriores. Isso pode acontecer, não é que teve atraso, não é nada. É que a gente costuma usar os exames que são mais rápidos, com resultados mais rápidos e com possibilidade de sair mais rapidamente o laudo, né, para a gente esclarecer, e também que pegue as situações mais urgentes, né, porque o AVC, ele pode ser um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Normalmente o AVC hemorrágico é um AVC que precisa de uma intervenção mais imediata, né, e a gente consegue ver numa tomografia com muito mais facilidade. No caso dela, não foi um AVC hemorrágico, foi um AVC isquêmico, né? E ela estava numa fase muito inicial, então a tomografia acabou não sendo totalmente esclarecedora, a gente teve que fazer a ressonância posteriormente para poder fazer o diagnóstico. Isso foi dentro do quadro dela e da evolução, foi dentro do tempo que a gente costuma esclarecer e programar o tratamento, né? Ok. No início, quando ela foi admitida, houve uma negativa de autorização por parte do plano de saúde inicialmente, certo? Pelo que o doutor verificou, leu no prontuário dela, o senhor entende, o senhor identificou que essa demora foi realmente porque havia necessidade de se definir o diagnóstico, ou o senhor identificou que o hospital foi uma conduta do hospital? Caiu, doutor? Está me ouvindo? Acho que caiu, excelência. Só ele entrar novamente. Acho que caiu aí na pergunta. Na Pronto, segunda pergunta. Está nos ouvindo agora? Estou ouvindo. Está nos vendo? Ainda não. Só a doutora Isalba. Mas eu estou ouvindo bem. Continuamos assim mesmo, excelência? Pode continuar. Tá. Doutor Marcelo. Ele sabe que ele está nascendo. Tá, ok. Doutor Marcelo, inicialmente, quando a autora foi admitida... Mas ele tentar entrar, vai ficar tentando entrar de qualquer maneira. Tá, agora eu estou vendo já. Ótimo. Então, vamos continuar. Quando a autora foi admitida, houve uma negativa de cobertura, inicialmente por parte do plano de saúde.
pelo que o senhor olhou do prontuário dela em relação ao atendimento e pelas suas declarações agora há pouco, de fato, então, essa demora foi uma demora, a demora desde o momento em que ela entrou até toda a definição do diagnóstico para que ela fosse internada, foi uma demora inerente ao caso clínico dela, ou o senhor identificou que o hospital demorou no atendimento porque ficou esperando que o plano desse autorização para só aí interná-la? O senhor identificou essa conduta do hospital ou não? Ou realmente a demora foi porque o caso clínico exigia? Não, numa situação de emergência, a gente não espera a autorização do hospital, do plano. O paciente chegou numa situação de emergência, a gente toma as medidas iniciais necessárias, cabíveis, para que seja esclarecido o diagnóstico e, caso o tratamento seja necessário de emergência, a gente não... A posição do hospital, inclusive, é sempre priorizar o paciente, né? Existem urgências e existem emergências. Numa situação de urgência, você pode aguardar alguma questão burocrática ou coisa que seja. Mas numa situação de emergência, em que está em risco aí a possibilidade do paciente vir a falecer ou ter sequelas, a gente não espera autorização formal. A gente tem uma autorização da diretoria do hospital, que é consultada, e o caso é explicado, os casos são sempre explicados, e eles costumam apoiar a assistência nesse ponto. Então, assim, o tempo que demorou para ser feito o esclarecimento não foi uma questão burocrática, foi por conta que a gente teve que fazer exames adicionais para chegar ao diagnóstico. Ok. Vamos agora esclarecer outros pontos que a autora alegou na ação. Ao longo do processo, ela fez alguns aditamentos à inicial. Num desses aditamentos, ela alegou que, durante a internação dela, uma médica do quadro clínico do hospital acabou exercendo uma certa pressão sobre a família para que a paciente fosse retirada das dependências do hospital e fosse levada para um outro nosocômio, uma outra casa de saúde. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor, como médico, né, que faz parte do corpo clínico, que realiza suas cirurgias e seus atendimentos aí nas dependências do DEI, o senhor tem conhecimento de que em algum momento houve algum caso de algum paciente em que um médico do corpo clínico tenha tido esse tipo de atitude, de conduta, de exercer pressão sobre a família para que o paciente fosse retirado, ainda interno, ainda precisando de cuidados, fosse retirado das dependências do hospital? Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi, nem aqui, nem em nenhum outro hospital onde eu trabalhei. Médico não se envolve em questões burocráticas administrativas. O médico se envolve na assistência ao paciente. Então, a gente não orienta familiar a trocar de hospital, trocar de assistência, ou processar alguém, ou pedir, não. A gente fala o que é necessário para o tratamento, do diagnóstico e tratamento do paciente. Então, assim, eu nunca fiz e não tenho conhecimento de nunca ter sido feito isso com nenhum paciente aqui nesse hospital. Certo. Ainda relacionada a essas questões burocráticas e administrativas que ocorrem dentro do hospital, a autora alegou também que em um determinado momento durante a sua internação, a família recebeu uma ligação de um médico dizendo que era médico do corpo clínico do hospital e pedindo que fosse feita a transferência de um valor para que fosse feito um exame. Esse valor seria para custear um exame que havia sido indicado a ela. Eu lhe pergunto, existe também esse tipo de conduta? O senhor tem conhecimento de médico, de alguma situação em que um médico solicitou transferência diretamente ao paciente, solicitou diretamente ao paciente ou à família, transferência de algum valor para custear um exame que seria feito, inclusive, pelo laboratório, que é pessoa jurídica distinta do hospital? O senhor tem conhecimento sobre algum fato nesse sentido? Não, isso aí também não é feito. O que acontece é que alguns golpistas se utilizam dos pacientes, né, da boa-fé dos pacientes, para tentar aplicar esse tipo de golpe. Mas aqui no hospital, inclusive, todos os pacientes são orientados e assinam um termo na internação informando de que eles não vão ser abordados por telefone para cobrar nenhum valor.
A última pergunta, doutor Marcelo. A paciente, depois que ela recebeu alta, ela passou a ser tratada em domicílio, né? Em forma de home care. Eu lhe pergunto o seguinte: quando o paciente recebe alta, deixa de receber os cuidados do hospital porque recebeu alta, ou seja, não é mais paciente do hospital DI. É o hospital DI, pela sua experiência, é o hospital DI que tem obrigação de fornecer ambulância ou qualquer tipo de transporte para que esse paciente vá para casa, pelo simples fato de que lá no domicílio dele ele vai continuar o tratamento em home care. Pela sua experiência, quem é que tem esse ônus, essa obrigação de fornecer o transporte, de cobrir, de dar cobertura para o home care? É o hospital ou é o plano de saúde? Não, o hospital não é responsável por transportar o paciente após a alta, nenhum tipo de paciente, nem home care, nem o paciente que de repente não tem como voltar para casa por algum motivo. O hospital não se envolve nisso. A gente costuma encaminhar, inclusive, o paciente para home care sempre quando já está toda essa questão resolvida, né? Inclusive o transporte. Aí, se fica a cargo do plano de saúde, se fica a cargo do paciente, eu não sei dizer, não sei dizer nem responder pelo hospital a quem deveria ficar a cargo, mas eu sei que não é o hospital que tem essa responsabilidade, porque a responsabilidade do paciente do hospital, a gente tem um credenciamento para tratamento hospitalar. A gente não tem credenciamento para tratamento extra-hospitalar, então a gente não faz transporte, nem vai buscar paciente em casa para vir se tratar no hospital e nem vai levá-lo de volta para casa ou para qualquer outro local após ele receber alta ou ser transferido, ou qualquer coisa que seja. Ok, doutor Marcelo, satisfeito? Pronto, doutora Luciana. Doutora Isalva, a senhora vai perguntar? Tenho sim perguntas. Bom dia, Doutor Marcelo. O Marcelo. senhor responde as perguntas da doutora Isalva. Certo. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber, há quanto tempo o senhor trabalha no hospital? Desde 2005. 2005. Qual o setor que o senhor costuma trabalhar? Eu sou médico da emergência e sou nefrologista do hospital também. Médico da emergência e nefrologista? Nefrologista. Certo. Nesse caso que acontece, o costume, então, o senhor está sempre no setor de emergência? Sim. Certo. Nesse caso, referente à minha paciente, chegou 3 horas da tarde, tá? Cadeira de rodas, sem falar, sem condições de andar, levantar, fazer qualquer coisa com uma pessoa normal que esteja saudável, desfalecida. E foi internada, foi transferida para UTI, 3 horas da manhã. O senhor sabe me explicar por que esse longo período de 3 horas da tarde a 3 horas da manhã para ela entrar na UTI no estado grave que ela estava? Demora tanto assim o atendimento? 3 da tarde até 3 horas da manhã? Não, doutora, o atendimento, ele começa no momento que a paciente entra no hospital. Então, ela entra na emergência, começa o atendimento, feito, como eu falei, são feitas as hipóteses diagnósticas, feitos os exames de investigação e decidido por onde vai se dar continuidade ao tratamento. Se vai dar continuidade ao tratamento numa unidade de alta complexidade, como a unidade de terapia intensiva, ou de uma unidade de baixa complexidade, ou mesmo em casa. Essa decisão a gente toma de acordo com os exames e o diagnóstico, a hipótese diagnóstica. Uma vez solicitada a internação, no caso da internação em UTI, o tempo que ela demora para sair da emergência e ir para a UTI é bem variável, por vários motivos, né? Como já foi comentado, existe a questão burocrática, que a gente vai lançar a mão se for uma situação de urgência, não de emergência. Existe a questão de disponibilidade de leitos, né? Que muitas vezes a gente está com leitos
com uma demanda maior do que a gente tem a capacidade para absorver. Mas o que é importante salientar é que não se encerra o tratamento. O tratamento ele continua aonde o paciente está. Se ele está na emergência, guardando o leito de UTI, ele recebe cuidados de terapia intensiva. Se ele está na emergência esperando o leito de internação normal, ele recebe cuidados de internação normal. Não existe essa quebra na sequência de atendimentos. Não. A gente atendeu aqui, o paciente tem que ir para a UTI, então a gente espera o paciente ir para a UTI para seguir o tratamento. Isso não acontece. O tratamento ele continua independente de onde o paciente esteja fisicamente. Como o senhor falou, o senhor relatou que o senhor leu o prontuário. O senhor, então, pelo visto, conheceu todo o quadro da Clarice. Como o senhor diagnosticaria a situação dela? Grave? Normal? Qual seria exatamente a situação da Clarice? Urgente? Olha, é difícil você falar isso pelo relato de prontuário, porque o relato de prontuário ele não dá a real dimensão do quadro do paciente. Então, eu acho que é muito difícil você fazer essa avaliação só lendo o que está escrito no prontuário. Pela evolução dos acontecimentos, ela tinha uma situação clínica que era grave. Só que a situação clínica é uma coisa dinâmica. O paciente chega numa situação e ele vai evoluindo no decorrer da evolução da doença. Então, assim, ela chegou, a queixa dela era que ela não conseguia movimentar um dos lados do corpo. Tinha uma dificuldade de movimentar o braço. Isso, numa paciente como ela, que é uma paciente jovem, existem várias possibilidades. E aí a gente foi para a investigação, como eu já relatei anteriormente. Então, assim, não foi uma paciente que chegou em coma, inconsciente, que a gente poderia ver, essa paciente era grave, ou com uma queda muito grande de pressão, não era o caso dela. A paciente chegou, ela estava contactuando, ela descreveu o que ela estava sentindo e a gente partiu para a investigação. Então, assim, se for ver hoje, depois de ver toda a cadeia de acontecimentos, você vai dizer, é uma paciente grave, mas na hora, no momento que você está lá, você vai, as coisas vão acontecendo e você vai tomando as medidas de acordo com os acontecimentos. No atendimento da emergência, doutor Marcelo, tem alguma classificação de risco em relação aos pacientes? Como é que faz a questão da diferenciação do grave? Tem algum monitoramento nesse sentido? Para ser atendido? Na época que ela foi atendida, acho que foi em 2016, e tinha uma classificação de risco que era feita. A gente tinha, e com essa classificação de risco, a gente era um grau de prioridade para o paciente, né? Então, isso foi em 2016. Então, a gente tinha, na época, tinha classificação de risco, sim. Eu estou satisfeita, excelência. Tá bom. Doutor Marcelo, o senhor vai perguntar? Com perguntas, excelência. Sem perguntas? Doutora Andra. Bom dia ao doutor aí. Eu só gostaria de saber, ele disse que existia uma classificação de risco. Eu não sei se ele falou anteriormente, mas eu gostaria que, se falou, que ele repetisse. No caso dessa paciente, qual foi essa classificação? Ele diz que ele tem um prontuário, né? Pela descrição do prontuário, ela foi classificada como amarelo. E o que significa amarelo? Amarelo é um paciente que tem um potencial de risco de moderado para alto. Certo. E a postura do hospital, quando isso acontece, qual era ou qual deveria ser? Não, na ocasião, a prioridade, a paciente classificada como amarelo, ela tinha que ser atendida em até 20 minutos, no máximo. Certo. E isso aconteceu?
Ela foi atendida, essa paciente foi atendida bem rápido, ela foi atendida acho que em 10, 12 minutos. E isso consta no prontuário, doutor? Olha, eu não posso dizer com certeza, tá? Não posso Até dizer com porque o certeza que senhor não consta. estava, né, no momento do atendimento dela, correto? Eu não estava, então eu não posso dizer com certeza se está no prontuário. Eu sei que pela descrição que a gente conversou, que a gente estava vendo aqui na época que a gente estava discutindo esse prontuário aí, quando eu fui intimado, era uma época que não tinha forte demanda, então a gente tinha uma média de atendimento aí de 10, 12 minutos, né? Então a gente consegue ter essa ideia de que era esse o tempo que a gente levava para atender. Então, assim, a avaliação do senhor, pelo que eu pude entender, é uma avaliação estritamente técnica, até porque o senhor não participou desse atendimento em nenhum momento no dia que aconteceu. É uma avaliação em cima dos dados que o senhor leu numa ficha de prontuário dessa paciente, é isso? Eu não conhecia a paciente. Certo. Então, era esse o esclarecimento que eu gostaria, excelência. Muito obrigada. Tá bom. Nada. Não tem mais testemunhas, não é? Não, né? Não, doutora. Não, Não, excelência. né? Tá bom. Então, nós vamos dar por encerrada essa instrução, mas antes, vocês vão, as alegações finais deu prazo de 15 dias. Vão apresentar remissivas? Não. Não, excelência, eu prefiro memoriais. Memoriais, né? Então, tem o prazo de 15 dias comum para apresentar os memoriais, né? E tudo, e depois vai para o Ministério Público e, posteriormente, vem para a sentença. Eu vou agradecer ao doutor Marcelo a presença. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutora Obrigado, Alice, não. eu não sei se a senhora ouviu que, no início, o advogado fez uma colocação da possibilidade de um acordo. Isso, doutora. Não, eu não ouvi. Pois é. Mas ele não se manifestou. Ele falou para a Mariana, eu acho, não sei, mas não falou. Exato. Mas eu gostaria que constasse em ata o telefone da parte autora, Pois é, para a gente exatamente poder isso. fazer o requerimento da empresa e poder entrar em contato com elas. Ok. Porque seria interessante, doutor, se o senhor pudesse, nesses 15 dias aí, né? Já apresentar Já isso fazer aí. esse contato aí, se for o caso, Sim, apresentar essa proposta, tá certo? Tá certo. Tá, ok. Era só isso. Então, os senhores aguardem um instante. Tá, os senhores aguardem um instante, porque ela vai compartilhar com os senhores a ata. Os senhores vão ler para depois esse botão de acordo para que se possa encerrar a audiência. Ok? Certo. Como? Pediu para consignar em ata o número da autora do telefone, porque ele quer tentar um acordo, então ele tem que colocar aqui em ata o número. E a proposta A Isabel para dar. em consideração, Mariana, que ela colocou no valor de R$20 mil. Foi. Tá, só um minuto. Ela tem que consignar. Então, o telefone eu passo, tá? Tá. Doutor Marcelo, se o senhor quiser sair, pode sair, está liberado. Muito obrigada. Diga lá. 8882 98 DDD, repetindo. 8882 0082. Tá, ok. Eu vou compartilhar aqui a ata com os senhores. Um minutinho. Tá carregando. Pronto. Aí aqui em cima da ata tem uma aba para expandir.
Senhores leem e vençam de acordo. Mariana, o número da minha OAB está errado. Na verdade, falta acrescentar. De quem? 13, De quem? 383. Não, quem é que está falando? Porque eu só estou vendo a ata, não consigo ver quem. Isalba, advogada. Qual o nome? 13383. Tá 1383. Pronto, arrumei. 13383. Isso. Embaixo também, tá? No decorrer da ata. Tá, só um minuto. Tá ok, doutora? Mariana, Oi. tu vai ter que colocar na ata aqui, por exemplo, quando eu disse aqui que ela pediu que fosse ouvida como informante, de acordo com também as outras partes, né? Os advogados da parte, né? Eles concordaram com isso, né? A Leandra. A advogada da parte agora informou que havia sido a testemunha, mas que a senhora ordenou que fosse ouvida como informante. Isso, tá certo. O que foi de acordo com as outras partes. Isso. A meritíssima juíza deliberou que a mesma seria ouvida na condição de informante. Mariana. Tá ok. Tá ok. Outro esclarecimentozinho. Se possível, eu gostaria que ficasse bem claro, quando tu colocaste aqui o advogado da parte ré, Marcelo Santos Vieira, se tu puder colocar o advogado da parte ré, vírgula, o plano de saúde, vírgula, doutor Marcelo Santos Vieira, só para ficar bem esclarecido que foi o plano que fez a proposta de acordo. Se possível, tá? Eu agradeço. Pronto. O representante Já da coloquei. Tô, mas a de 10h45 só atrasou um pouquinho, mas vai ter, tá? Ok, Mariana. Tá ok? Todos estão de acordo? Ok, excelência. Tá bom, então tá. Muito obrigada, está encerrada a audiência. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, excelência. A ata vai ficar disponibilizada ainda hoje no sistema e os áudios amanhã no YouTube, tá ok? Tá ok. Mariana, próxima audiência sem MP, né? Isso. Tá, um bom dia para vocês, um abraço a todos. Bom tá? dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho a todos. Pedro. Bom dia, Alice.